Oi pessoal, estamos de volta, mais um episódio, mais uma entrevista, mais um momento de conhecer pessoas especiais, pessoas importantes do Nexus. Estamos aqui no Nexus Pod, hoje estamos com a Gláucia do São Caetano e vocês vão ver o espetáculo que é. Eu adoro conhecer, eu gosto muito de entrevistar, todo mundo sabe, e gosto sempre, Gláucia se prepara, eu faço questão de na nossa entrevista você contar uma coisa que ninguém sabe sobre você. Ninguém quer dizer, ninguém do Nexus. Certo. Logicamente que há de haver outras pessoas. Legal. Mas me fala um pouquinho. Quem é você, Gláucia? Bom, vamos lá. Um prazer estar aqui, né? Podendo participar do Nexus Pod. Eu sou a Gláucia Santos, né? Como eu sempre me apresento. Sou de São Caetano, sou do ABC. Minha vida toda foi no ABC, né? Então, Você nasceu no ABC. nasci em São Bernardo, São Bernardo. vivi em São Caetano, vivo até hoje, né? Moro lá, trabalho, estudei lá, trabalhei lá no banco também quando eu iniciei a carreira. Olha eu já a provocar. Me fala uma coisa. Dizem que São Caetano é a cidade mais gostosa e mais diferenciada, vá lá, do ABC. É Acolhedora. verdade? Acolhedora. Na minha opinião, acho que eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu assino embaixo 100%. Eu amo São Caetano. Eu acho que São Caetano é uma cidade acolhedora, ela é pequena, é tudo fácil, tudo meio perto, você tem uma facilidade, né, muito grande para fazer qualquer coisa ali. Então eu adoro. Sou nascida em São Bernardo, mas nunca tive muito contato. Estou tendo mais agora, né? Até através do Nexus, com as meninas lá, que muita gente, quando eu comecei em Santo André e agora em São Caetano também, a Luciana, a Rosa, é tudo de São Bernardo. Então, o meu escritório agora também fica na unidade, na filial de São Bernardo. Então, São Bernardo eu estou tendo um pouquinho mais de contato, uma cidade bem maior, né, que São Caetano, mas também muito acolhedora, assim. O ABC né, falam que é interior, cidade do interior. Então, acho que é por isso que eu tenho um pezinho que eu gosto de interior, né? Minha família, da minha mãe eu vou do te dizer, interior. eu não conhecia tão bem o ABC em geral e comecei a conhecer Sim. um pouquinho mais por causa do Nexus. E São Caetano sempre as pessoas me diziam, não, é mais interior, é mais quietinho, é pequeno, não sei o que mais. Nossa, quando nós fomos a última mudança que foi lá para o Holy Water, nossa, eu vi um outro São Caetano que eu diria, Muito no bom potencial, sentido, né? viveria lá fácil, maravilhoso, uma cidade Não, linda, qualidade né? de vida. Qualidade de vida fantástica. Muito bom. Sim. Mas me fala um pouquinho mais da Gláucia, voltando para a Então, Gláucia. eu tenho, né, tô com 44 anos, tenho um filho de adolescente, né, 16 anos. Então, tô nessa fase desse desafio aí de adolescente. Como eu falei, sempre fui de São Caetano, minha família toda é de lá, né? Então, acabou ficando sempre mesmo que por ali, né? Não acessando outras partes, assim, mas trabalhei já em São Paulo também. E eu sou gateira, gosto de gato, eu sempre gosto de falar isso, porque meus pets, né, eles dão trabalho, mas a gente gosta. São vários? Dois. Agora eu tenho 2 no meu apartamento, mas sempre tive na casa da minha mãe, da minha avó, que na época era da vizinha, vivia lá. Eu sempre tive contato com gato, a vida toda. Então, é uma coisa que eu adoro, assim. E acho que é isso, eu não sei, falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sim, sou claro. formada em administração de empresas lá na cidade de São Caetano, né? Estudei lá também. E depois eu fiz pós-graduação em mercado financeiro e capitais, né? Que hoje bem essa área que eu atuo, em 2008 que eu me formei lá. Trabalhei 15 anos no Banco Santander, lá da cidade de São Caetano. Então comecei na agência do centro. Depois, como tinham vários PABs, né? Eu atuei dentro da prefeitura, atuei dentro do DAI, que hoje é o Saesa, Você sabe né? que eu já fui diretor regional, quer no Banco Bandeirantes, quer no Unibanco. E ninguém vai saber o que é PAB. Só sabe o que é PAB quem já trabalhou e quem foi do varejo, né? Senão não sabe. São agências, unidades de pontos de atendimento dentro de unidades, ou de empresas, ou de prefeituras, ou de organizações. Isso mesmo. Os PABs de atendimento, então tinha dentro da prefeitura, dentro do DAI, que agora é o Saesa, Departamento de Água e Esgoto, né? A faculdade, o IMES, antigamente que agora é o USCS também, virou universidade, e tinha dentro do fórum, né? Também. Só que teve a transição da época que o Santander comprou, então, como era a Banespa, teve a transição, então eles tiveram que sair. Mas a gente fazia o atendimento via caixa volante, caixa, né? Tinha um nome lá que a gente usava.
Agora me deu um branco aqui. Mas, enfim. Então, eu atendia o pessoal do fórum também. Então, durante muitos anos, eu fiz todo o atendimento, tanto comercial, dentro do fórum. Então, eu era conhecida na cidade. Eu andava, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Até hoje é um pouco assim, né? Minha prima vem do interior e fala, nossa, Glaucia, você vai ser vereadora. Porque você conhece todo mundo aqui, você sai dando oi na rua e tal. Mas é por isso que São Caetano é interior. Mas é um interior no meio da grande São Paulo. Então, não tem aquela coisa, assim, de tanta fofoca de interior. Porque ela está muito bem localizada também. Você anda uns metros, está em São Paulo. Andou mais um pouco, você já está em Santo André, já está na Anchieta, já está tudo muito fácil ali, né? Então, enfim, é uma curiosidade também, né? Acho que é isso. Agora me fala, vou tentar. O que é que ninguém sabe? Um esporte que você nunca tenha feito, uma coisa qualquer. Tem alguma coisa? Tem. Eu sou formada em balé clássico. Ó, viu? Eu gosto dessas coisas. Balé clássico. Fiz os 8 anos, me formei pelo Municipal de São Caetano, né? Então, comecei com uns 10 anos. E terminei aos 18, junto com o colégio, né? E fiz técnico de alimentos também lá na cidade, né? No Alcina da cidade lá de São Caetano. Então também é uma curiosidade, porque eu fiz técnico em alimentos, mas eu não segui a área de alimentação, que não é nutrição, o pessoal confundia muito, né? Mas foi um curso técnico de 4 anos e acabei vindo para a área financeira, administrativa. Mas o balé é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe que eu sou bailarina formada. Estamos descobrindo, é assim que se faz. A pessoa descobre todas estas coisas e coisas legais, muito legais. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Acho que é muito, muito, muito legal. E aí, então você trabalhou um monte de tempo em banco e para banco. Isso. E daí já montou a sua empresa depois disso? Não, como então, foram 15 anos no Santander, e aí quis encerrar aquele ciclo, foi uma coisa assim que eu amei muito trabalhar lá, eu adorava, eu sempre quis trabalhar em banco, né? Então eu comecei trabalhando numa loja de shopping, fiquei 1 ano e pouquinho, quando eu entrei no mercado de trabalho, assim que eu saí do colégio, e aí depois eu já fiz o primeiro ano, no segundo já me inscrevi no CIE e consegui entrar como estagiária no banco, que tinha acabado de ser privatizado, né? Então privatizou em novembro de 2000, eu entrei em maio de 2001. E ali eu comecei a trajetória. Você diz a compra do Banespa, do Banespa, do Santander, né? Santander comprou o Banespa. Isso. E aí foi onde eu comecei, então, minha trajetória como estagiária. Então, eu comecei fazendo fiquei mais ou menos 1 ano e meio como estagiária, fiquei no balcão de atendimento, depois fui para o atendimento da célula, depois fui lá para trás no back-office, aí lá eu comecei a ter contato com a área de investimento, então eu fazia aplicações, resgates, porque era muito diferente do que é hoje, né? Olhando para trás, você fala, nossa, como mudou. Então eu atendia os gerentes, atendia clientes também que ligavam direto, ou o gerente que pedia alguma coisa, enfim, fiz essa parte. E logo depois eu fui efetivada como caixa, né? Só que eu ia para o caixa só em dias de pico, porque eles queriam, né, me mantinham lá no back-office, né? Que eu fiz um trabalho muito legal lá de organizar tudo e tal. Então eles falaram, você só vai quando tiver muito pegada, senão você vai ficando aqui. E nisso foi trazendo outras experiências para mim, né? E depois eu fui também convidada para atendimento, né? Ficar no atendimento lá do PAB da prefeitura. Então lá eu fiquei um tempo, depois já veio o convite para eu ir trabalhar no fórum. E aí foi onde eu fiquei quase 8 anos trabalhando no fórum, todo dia. Levava dinheiro, documento, cheque, que hoje em dia também é impossível e proibido até, né? Mas naquela época a gente fazia tudo isso, assim, diariamente, de segunda a sexta. E depois do Santander? Depois do Santander, então, quando eu encerrei, que eu falei, não, vou fechar esse ciclo, estava, né, com outros objetivos, eu virei empreendedora, mas eu fui trabalhar com a minha irmã na confeitaria dela, que ela tem até hoje ainda, né, a Nádia Laís Confeitaria. E aí, na época era outro nome. Mas não é membro do Nexus? Não, ainda não. Ainda não. Gostei da resposta. Ainda não. Já convidei ela. Confeitaria. Nós precisamos urgente de uma confeitaria. Então, lá em São Caetano. De São Caetano mesmo. Então, eu fui trabalhar com ela para trazer essa minha parte também comercial, de atendimento ao cliente, porque ela era mais mesmo só produção, fazia as coisas ali meio que amador, né? E aí, então, eu peguei a parte administrativa, comercial, e ali a gente começou
a entrar com áreas mais de casamentos, áreas de eventos, participar de workshops, fui trazendo outras coisas lá dentro. A gente foram 6 anos trabalhando lá. E assim, cresceu bastante, a gente evoluiu muito, né? E aí depois de 6 anos, em 2022, na metade de 2022, julho de 2022, eu também resolvi encerrar aquele ciclo, algumas questões pessoais também. Então eu saí, mas aí naquele momento que eu falei para ela que eu ia, né, então sair da confeitaria, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia bem o que eu ia fazer, né? Vou voltar para o mercado financeiro, vou fazer outra coisa, o que eu vou fazer? Já estava ali com 40 anos, né, mais de 40, então você fica meio, né, com aquelas dúvidas. E surgiu uma oportunidade de eu participar de um programa para entrar na XP Investimentos, né? E aí eu fiz o curso que eu ganhei, né, para poder tirar a certificação. Então eu consegui tirar a certificação para poder operar como assessora de investimentos, que é hoje o cargo, né, que eu estou atuando. E aí quando eu entrei na XP, eles me direcionaram para o escritório lá de São Caetano, mesmo que eu ia trabalhar a pé. Só que acabou não dando muito certo lá, eu entrei nesse escritório que eu estou agora, né, que era a antiga Sétima, que agora é a Alta Vista. Que teve a fusão também, fez 1 ano da nossa fusão. Então hoje eu sou Alta sócia. Vista, que a matriz Vista é aqui não é no Espírito Santo? Não, esse é o outro então. Não, a Alta Vista hoje ela tem, a matriz era aqui na JK, mas saiu recentemente, inaugurou agora em Pinheiros o prédio, a matriz, né, o principal, e depois tem as filiais. Então tem a do ABC, que é lá no Rude, que é onde eu fico, tem São José dos Campos, tem na Bahia, tem em Porto Alegre, é um escritório muito grande assim dentro da XP, né? Perfeito. Então, hoje eu estou como sócia da Alta Vista, atuando com a plataforma da XP. Né? Mas a gente consegue, claro, atender o cliente de uma forma 360, que a gente fala, né? Tem vários parceiros e tal, então a gente consegue dar uma estrutura. Mas o meu mesmo, o foco principal é a assessoria de investimentos. Ainda antes de entrar na parte do Nexus, me fala um pouquinho o que é que você tem de diferencial lá na Alta Vista, porque é que eu, que já sou cliente da XP, vou, ou de um outro, do Safra, de um outro banco qualquer, vou trabalhar contigo. Porque é que eu vou aplicar contigo e escolher-te como minha eu assessora, né, Glaucia? Então, falando assim, por mim. Da empresa e também, as duas do coisas. Escritório, porque Acaba assim, por ser. claro que tem, porque a gente tem todo o suporte do escritório, Claro. né? Então, assim, eu, Glaucia, o que eu procuro sempre trazer para os meus clientes? Primeiro, essa confiança de que pode contar comigo, que eu vou entender os seus objetivos, entender qual realmente o que você quer, né, o que você está buscando, para poder montar uma carteira, fazer um acompanhamento dentro desses objetivos, né? E aí a gente tem toda a estrutura para fazer um planejamento financeiro, para poder, né, conhecer cada área da sua vida e trazer oportunidades que às vezes você não consegue enxergar. Né? Então, eu acho que hoje em dia é muito mais essa questão do atendimento, do relacionamento, do que simplesmente você trazer um investimento, né? Claro. Investe aqui, oferecer qualquer investimento ali para o cliente, porque é esse atendimento, é esse relacionamento que vai fazer a diferença, para você confiar em mim, né? Confiar no meu trabalho e a gente poder fazer uma parceria, porque é uma parceria, né? Porque se o cliente ele não confia, não rola, né? E eu trouxe muito isso do banco também para a confeitaria e agora também levo isso para mim, né, na minha vida, que eu acho que o cliente, a gente tem que ter esse relacionamento próximo, chamar pelo nome, conhecer um pouco da história, sabe? Não é só mais um cliente, né? E na XP é isso também, né? Tanto que a gente tem um limite para ter na carteira, para que você dê um atendimento mesmo real, né? Presencial, diferente do banco, que você tem lá uma carteira de 1000 clientes, que é demanda, e vai chegando e você nem sabe quem é, o que quer, você só vai oferecendo, né? Esse é o grande, eu acho que, diferencial de uma coisa mais personalizada e próxima, entendeu? Não, muito bom. Me falam um pouco então agora do Nexus. Como é que você chegou ao Nexus? Você já estava na XP? Por que é que foi para o Nexus? Como é que é essa tua relação com o Nexus? Como é que ela surgiu? Então, com o Nexus, foi assim, eu comecei até a pesquisar alguns grupos, mas
não tinha assim muita direção. E aí a Adriana Nogueira, que eu acho que você deve até lembrar, porque ela foi diretora também. Eu conheci ela na pandemia, ela prestou um serviço para mim na confeitaria. E aí eu conversando com ela, falando do novo momento e tal, ela falou, olha, tem um grupo, né, que eu acho que é legal para você e tal, mas ela deixou até muito claro, falou, não posso falar para você que você vai entrar hoje e que você já vai estar fechando o negócio, né, é uma coisa que você vai levar um tempo, tal, vem conhecer. Aí eu falei, então eu vou. E aí eu fui na presencial de Santo André, que foi no final de março do ano passado, de 24, desculpa. E aí eu gostei bastante lá no Vero Verde, né? Achei que foi assim bem legal ali aquele momento da presencial, né? Eu já fui na primeira na presencial, nem cheguei a fazer online. E aí eu conversei com a Luciana, entrei junto com a Rose também já naquela animação, vamos entrar e tal. Então meio que a gente já se conectou desde o início, né? Então, quando eu entrei no Nexus, eu tinha, assim, aquele medo de falar. Não é que é medo de falar em público, eu já tinha até perdido um pouco isso, mas eu digo assim, de você se expor, falar do seu negócio, pegar no microfone, fazer uma apresentação. Então, aquilo vinha na boca, né? Aquele coração acelerava e tal. Então, essa parte, esse desenvolvimento pessoal, no início, foi muito fundamental, né? Porque me ajudou demais. Inclusive, logo eu entrei como VP de conhecimento, então ali eu já comecei a ter que conversar com os palestrantes, fazer a apresentação dos palestrantes, conduzir, né, as perguntas. Então, isso daí já me trouxe um pouco mais. No começo, quando eu chamava, Glaucia, tá com você? Nossa, parecia que faltava o ar, né? Hoje, já falo normalmente, assim, não é mais aquela pressão, né? Então, essa parte eu sempre falo que me ajudou muito a me desenvolver nesse sentido, no sentido dos conhecimentos também, do aprendizado, que as palestras eu fui 1 ano. E eu procurava sempre trazer temas para tudo, para a vida pessoal, para a vida profissional, para o negócio, saúde física, mental, né? Porque é muito importante, o empreendedor precisa, né, desse apoio, dessa ajuda. Então, o Nexus, nesse ponto, eu falo assim, sempre quando eu tenho que falar uma palavra, é autodesenvolvimento. E depois ainda foi mais provocado com a parte da liderança, não é? Sim. Assumindo posições de liderança. Isso, aí eu assumi negócios em São Caetano, fui um pouquinho de VP de conhecimento em São Caetano também, um período curto, depois eu assumi a VP de negócios, e agora estou, né, assumindo o desafio da presidência de São Caetano, né? Que também falei para a Lu, fica um pouco tensa, né? Será que eu dou conta e tal? Mas eu falei, vou encarar, né? Porque também vai ser, eu acho que um autodesenvolvimento para essa questão mesmo, de liderar, de dar o exemplo, né? De você poder agregar e trazer para as pessoas isso, né? Que eu procuro sempre nas RDNs falar. O Nexus é para a gente criar conexões, né? Não é só para vender. Se vender, ótimo, né? Mas a gente também está aqui para se conectar e as coisas vão fluir naturalmente, né? Então... eu sempre digo que fazer negócios é algo necessário. Sim. E é o nosso principal foco, é o motivo que nos levou para o Nexus, mas eu acho que hoje boa parte dos empresários ficam, porque também fecham negócios, mas ficam principalmente por outros motivos. Sim. Pelas relações que criaram, pelo networking que criaram, pelas amizades, tudo. Os fornecedores, os clientes, a relação, o desenvolvimento que você acaba tendo, não é? Com estes desafios, seja como membro, seja na liderança. Então, realmente é uma coisa muito rica, né? Que vai criando, né? Você tem que estar toda reunião, toda semana, se apresentando, conversando, fazendo RDN, porque é isso que vai fazer a pessoa te conhecer, o outro membro te conhecer e poder te recomendar e fazer a indicação, né? Se você não aparece, não tá, então é o que eu procuro falar como VP de negócios, né? A gente tem que estar presente e sempre buscando ajudar, né, os colegas com indicação, entendendo, para poder receber, né? Agora vou provocar mais uma vez. Me fala uma coisa, como presidente, já é entrevista política agora, como presidente ou como futura presidente, algum marco, alguma coisa que tu digas, eu gostaria de alcançar este marco, este objetivo, esta atividade, esta melhoria dentro do Grupo São Caetano? Tem alguma coisa assim muito forte que você queira conquistar como grupo, é lógico? Então, eu tenho
né, venho pensando, né, como fazer tudo, mas eu tenho muito o foco de fazer o grupo crescer mesmo e chegar nos 30 membros, que é a nossa meta, né? Então, como deu uma patinada, quando eu entrei a gente veio para estruturar e aí, nossa, a gente conseguiu, o grupo deu um up, que nem você foi lá no Holy Water, é outra reunião, é outra estrutura, chama atenção. Então a gente conseguiu esse mês mesmo que passou, entraram 3 membros novos, né, da nossa última reunião. Sexta-feira é a próxima reunião presencial, então a gente está bastante animado nesse sentido de trazer convidados e fazer o grupo crescer, né? Porque São Caetano tem potencial, eu acho que pode chegar facilmente, né, nos 30 membros, e eu acho que isso vai, fazer o grupo deslanchar, entendeu? Faz uma diferença muito faz grande. muita diferença, com certeza. As pessoas sempre têm um pouco a tendência a dizer porque é que o Tiago ou o Riquinho ou alguém da diretoria tanto foca no crescimento. Nós sabemos o quanto o efeito número de membros traz em termos de engajamento, em termos de negócios, em termos de realmente de valer a pena estar dentro do grupo. Um grupo grande tem um potencial muito maior a todos os níveis. A nível de desenvolvimento pessoal, a todos os níveis, nível de networking. Então, realmente é uma coisa muito importante. Seria muito bom que os membros todos entendessem o quanto isso é um desafio importante para o grupo e o quanto isso vai os beneficiar pessoalmente. Que é a gente que vai colher, né? Só. Então, Só vocês. esse é meu grande Boa. Objetivo, né? Gostei. Naquilo que precisar do meu apoio, você vai ter o meu apoio, logicamente, para tudo Obrigada, isso. Obrigada, já está convidado para ir sempre lá, quando quiser. Agora que nós estamos aqui a terminar, tem o desafio final, que é de você, agora você vai olhar para a sua câmera e você vai falar com o grupo, como se você estivesse olhando para eles e passa a mensagem que você quiser, de entusiasmo, de meta, de desafio, o que você quiser. Vamos lá. Bom, estou assumindo, né, a cadeira agora a partir de março, como presidente aí de São Caetano, então, né, quero convidar todos os membros a virem junto comigo para a gente conseguir alcançar esse objetivo, que é fazer o nosso grupo crescer, se desenvolver cada vez mais para que gere mais negócios para todos nós. Eu acho que é um grupo que ele já está até bem, né, estruturado, mas com certeza a gente pode melhorar, sempre falo isso nas reuniões. E é isso, chamo todos para virem comigo, principalmente a liderança, que é maravilhosa também, para a gente conseguir alcançar esse objetivo até junho, que até dezembro a gente vai dobrar a meta. Acho maravilhoso e eu quero fazer uma pergunta. 30 membros até junho. O que é que eu, Tiago, o que é que você quer que eu, Tiago, dê como festa se alcançarmos esse objetivo? Nossa, como festa. Festa no aspecto de dizer, vamos fazer alguma coisa. Tipo olha, um happy hour, assim, ou vamos fazer um happy hour, ou levamos espumante para o dia em que isso acontecer e levamos lá para os membros, ou fazemos um almoço com a liderança do grupo. Vamos fazer alguma coisa, vamos comparar. A ideia do almoço é bacana, eu acho bem interessante com a liderança, para também dar esse, né? Mas também a champanhe com o grupo todo também é interessante, né? Acho que essas duas opções a gente pode trabalhar. Vamos trabalhar as duas, até para todos, todo mundo, e vamos embora, vamos para cima. Vamos lá, estamos juntas. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com a Gláucia, conhecer um pouquinho mais sobre ela, vermos realmente este cenário fantástico e até dos desafios que agora vai acabar assumindo como presidente do Grupo São Caetano. Um grupo que criei uma relação muito especial, eu realmente me apaixonei por aquele lugar e pelo dinamismo que o grupo acabou ganhando com essa transição. Então, gente, muito obrigado, Gláucia, muito obrigado por estar aqui connosco e por ter partilhado este momento connosco. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.